Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a ciência e os paradigmas que ela forma contribuem na formação de uma sociedade. Então nós vamos percorrer um pouco da ciência antiga, da física clássica, e um pouco da nova ciência a partir da física quântica. Primeiro a gente precisa falar um pouco de crise. A gente vivencia uma crise ambiental que é grave, que afeta a todos no planeta. Ao mesmo tempo, uma crise social. Hoje nós produzimos mais ou menos 30% a mais do que a capacidade da Terra de regenerar. Então nós já excedemos a produção e, no entanto, nós ainda temos 2/3 que ainda precisa elevar o nível de consumo e nós temos 1/3 que precisa diminuir o consumo porque consome a mais. Prometeram desenvolvimento para todos e o que a gente vê hoje é um fosso grande entre rico e pobre. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise de valores. As duas maiores indústrias do mundo são droga e armas. E a gente tem uma baita de uma inversão de valores, que é o ter é mais importante que o ser. O progresso material é mais importante do que o próprio desenvolvimento humano. Como é que nós chegamos nessa crise? Tudo isso tem a ver também com a ciência. Lá atrás, em 1500, a gente tinha uma concepção de mundo, as várias sociedades tinham uma concepção de que o mundo era um ser vivo, a Terra era uma mãe, um útero que gera vida, como Pachamama e Gaia. Depois nós fomos transformando essa visão da realidade e aí passamos a ver o mundo como uma máquina. O que foi muito importante nesse processo? A física clássica, que nos ajudou a entender um pouco mais do universo e nos levou a essa visão de um mundo máquina. Então, qual que é a ideia básica da física clássica? Que o universo seria formado de matérias, pequenas partículas interagindo com as outras, fazem o universo inteiro funcionar como se ele fosse determinístico, como uma máquina, como um motor de automóvel. Quando as engrenagens se conectam, fazem o universo inteiro funcionar. Então, a física clássica tinha a pretensão de descobrir todos os segredos da natureza, como se em um determinado momento fosse descobrir cada fórmula, cada variável que faz essas partículas se relacionarem e faz todos esses movimentos que a gente vê na realidade. Então, a partir de uma visão de mundo, de uma ciência baseada na física clássica, nós passamos a ver o universo inteiro, a Terra e nós mesmos como máquinas, né? De engrenagens que se conectam e tem tudo uma perfeição, tudo tem um motivo. E a partir dessa visão de um mundo material, eu construo um norte ético, que é a ideologia do progresso, essa ideia de que as sociedades só podem ser felizes a partir da matéria. Então, essa visão de um mundo máquina gera uma sociedade que tem como norte ético a ideologia do progresso. O que é essa ideia da ideologia do progresso? Somente a partir do progresso material, do desenvolvimento econômico, as sociedades podem ser felizes, as empresas podem ser felizes e as pessoas também. E aí nós geramos a nossa sociedade industrial que a gente vivencia hoje em dia. Acontece que nós estamos numa grande encruzilhada hoje em dia. Nós temos a base material para construir o futuro, nós temos uma base material para gerar conforto para a humanidade inteira, no entanto, nós ainda temos vítimas deste modelo. São pessoas, a maior parte das pessoas que ainda estão excluídas de um consumo básico, e a própria Terra que foi excluída, que foi colocada em função desse modelo. Então nós estamos no ponto de mutação, segundo o Freixo de Capra, da física quântica. Ele diz que nós estamos passando numa mudança sutil da sociedade, de uma visão de um mundo máquina para uma visão de um mundo orgânico, como a gente tinha lá atrás. Então quem trabalhou muito bem com esse conceito, com essas ideias, foi o filme Avatar. Os humanos com essa visão e esse paradigma de um universo máquina e os azuizinhos com essa nova visão de mundo, essa visão orgânica. Então nós estamos passando desse paradigma da máquina para o paradigma da visão orgânica. E aí a física quântica é muito importante para a gente compreender isso. A física clássica estudou o macro do macro. E a física quântica foi lá para o mundo subatômico, para ver o que acontecia lá no micro do micro. E ela começou a se surpreender, porque ela começou a descobrir que essas leis da física clássica não se aplicavam lá no mundo subatômico. Como é que é isso? Vamos tentar explicar um pouco a física quântica aqui, mas com palavras bem simples, né? Uma primeira descoberta foi feita por Planck
era que o elétron salta de uma órbita para outra, no nosso átomo, sem passar no espaço-tempo. Como assim? Ele some de uma órbita e aparece na outra instantaneamente. Então, para onde ele vai? O que acontece? Por que ele não atravessa o espaço-tempo? Por que ele é muito mais rápido que a velocidade da luz? Então, essas conclusões nos levaram a rever esse modelo da física clássica. E outras conclusões também, como, por exemplo, o princípio da incerteza. Essa ideia de que lá no mundo subatômico é muito mais imprevisto do que o macro do macro. Lá no mundo subatômico, o novo sempre surge. Você nunca consegue ter certeza exatamente onde está a coisa. Se você sabe a posição dela, você não sabe a velocidade. Se você sabe a velocidade, você não sabe a posição. Então, a física quântica devolve essa ideia de um universo que tem o seu mistério. Nós não vamos descobrir tudo, porque ele se revela também cada hora de uma forma, de acordo com o nosso olhar. Uma outra ideia é o princípio da complementaridade. Dentro de laboratório, quando a gente constrói aparatos para ver um determinado elemento como uma partícula, ele se mostra uma partícula. Agora, se a gente constrói outro aparato para ver como uma onda, ele se mostra uma onda. Então, que história é essa? Ele é onda ou ele é partícula? Por que eu escolho ver onda ou partícula? Então, o Bohr propôs o princípio da complementaridade. São as duas coisas ao mesmo tempo. São as duas realidades, são as duas condições. Então, você e eu somos partícula, mas nós somos também onda. Parece que estão dizendo que a nossa metade onda se une a todas as outras ondas, como se a gente fosse uma coisa só. Então, a nossa parte energética é unida ao todo o resto. Então, essa é a ideia dos opostos complementares. Então, aí nós temos a física clássica, que propõe essa explicação de um mundo matéria, como se fosse o universo um Lego gigantesco, de pequenas partezinhas se conectam, mas parece que essa é uma visão ainda imparcial, não é tudo. Então, a gente precisa da física quântica para complementar. Aqui, nós temos a fórmula do Einstein, que diz que energia é matéria condensada. E aí, a gente muda completamente a nossa visão do universo. Espera aí, matéria não é a base do universo? Energia é a base do universo? Matéria é feita de energia? Então, o universo seria mais como uma gelatina com amendoinzinhos dentro. A gelatina de energia, né? E amendoinzinhos dentro como matéria, o condensamento de energia. Então, eu sou aqui, nesse exato lugar, eu sou um conjunto, uma quantidade de energia condensada, e vocês também, mas a gente não tem essa separação exata. No mundo subatômico isso não pode ser visto. Uma experiência do século passado, talvez uma das mais importantes, é das partículas correlacionadas. Um francês, ele fez o seguinte experimento: ele pegava uma partícula que girava nessa direção, e aí ele correlacionava com outra partícula que girava na outra direção. E aí, na medida que ele ia aumentando a distância, ele mudava o spin, a direção do giro de uma partícula, e a outra mudava instantaneamente, da mesma forma lá do salto do elétron. E aí, o que acontece? A distância não interferia, ela mudava instantaneamente e a outra mudava também. Então, não tem uma troca de sinal no espaço-tempo, né? Então, o que está acontecendo que a gente não consegue entender por meio da física clássica? Qual que é a nova compreensão que a gente precisa ter? Um outro estudo, que é de um neurofisiologista mexicano, é o seguinte: de mentes correlacionadas. Bota um cara para meditar no outro, pela intenção, 20 minutos, depois separam os dois em salas diferentes, inclusive em câmara de Faraday, que não tem nenhum tipo de comunicação eletromagnética. E aí, conecta eletrodos na cabeça dos dois e começa a mostrar sinais luminosos apenas para um deles. E aí, na medida que os sinais luminosos são mostrados, a frequência cerebral se altera e do outro se altera praticamente na mesma medida, provando que as mentes podem estar correlacionadas independentemente do espaço-tempo. Elas estão correlacionadas de uma forma não local. Então, essa ideia de intuição, essa ideia de que você sentiu alguma coisa, e daí um tempo toca um telefone e aí foi sua tia que acidentou, realmente você pode estar correlacionado pela mente, né? Pode haver essa comunicação, que pela física clássica parecia viagem,
agora pela física quântica fica mais fácil explicar. Então o que está acontecendo é o seguinte, a física clássica nos colocou uma primeira lente para compreender o mundo, a física quântica nos colocou uma segunda lente, e agora a gente tem condição de ver que o mundo não é só feito de matéria, mas o mundo é feito de energia também, e tem outras coisas mais complexas do que só as leis da física clássica. Então o que a física quântica está fazendo com a ciência, e isso pode ter um reflexo na sociedade também, isso deverá ter um reflexo na sociedade, é tirando a ciência para fora da caverna de Platão. Essa ideia, não, o mundo é matéria, só o que eu meço, só o que eu observo é verdade, né? O mundo subatômico eu não entendo bem ainda, mas a física quântica agora está fazendo isso, está mostrando esse mundo, né, que é novo, e tirando a ciência para fora da caverna de Platão, e isso deve influenciar bastante a sociedade. Aí nós temos o Amit, que é um indiano, que é um teórico quântico, né, um físico quântico, e ele propõe uma abordagem mística para esses dados da física quântica. Ele diz que o universo é autoconsciente, ele tem um livro que chama Universo Autoconsciente, e ele diz que se as nossas mentes estão todas correlacionadas, é como se a gente tivesse uma mente só, nós bebemos todos da mesma fonte, do inconsciente coletivo do Jung, por exemplo, né? Então todos nós somos uma mente superior. Então parece que o que a física quântica está chegando à conclusão é o seguinte, eu sou esse euzinho aqui, esse corpinho, mas eu sou o todo maior também. Minha metade partícula está aqui, mas minha metade onda está dando a volta no universo inteiro. O meu corpo é todo feito de energia. E essa energia comunica com o resto do universo inteiro, né? O meu cérebro é um músculo que materializa, que tem criatividade, que executa 1 milhão de tarefas, inclusive essa de fazer a religação com o todo maior. Então, nós temos uma sociedade que corre atrás de matéria, né, que se propõe a isso, do progresso material. E aí é claro que a gente uma hora ia chegar em um desequilíbrio social e um desequilíbrio individual também, por isso que as pessoas estão com a saúde debilitada. Então uma sugestão que pode ficar é fazer essa alternância entre o mundo externo, o mundo da matéria, e o mundo interno, o mundo das energias, né? Quem sugere esse diálogo com o todo maior são as religiões, e tem outras formas também. Uma das formas é rezando, você faz esse diálogo. Outra forma é dançando e cantando, né, como as etnias indígenas faziam. E uma delas é meditando. E a meditação é uma que tem sido bastante estudada. Inclusive a ideia das frequências cerebrais, né? Um adulto normal que está atarefado, cheio de projetos e compromissos, ele opera na maior frequência, né? E os estudos com meditadores experientes mostram que eles conseguem abaixar essa frequência significativamente. E estão dizendo também que a criatividade vem nessas menores frequências. Então é por isso que a gente precisa alternar entre o trabalho e o ócio, entre o externo e o interno. A gente precisa praticar essa visão interior, esse autodesenvolvimento a partir do interior. Então, essas formas todas, rezar, dançar, os artistas, a meditação, são formas que turbinam a sua intuição e a criatividade. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem esse potencial criativo. Uns bloqueiam, outros, naturalmente, deixam fluir. Mas é uma oportunidade para todos fazer esse diálogo entre a matéria e a energia, entre o eu e o eu maior, e turbinar a sua intuição e a sua criatividade. Tem um japonês que é muito interessante, que tira foto de molécula de água e mostra que com a mente a gente influencia o nosso entorno, não só o nosso corpo, mas o nosso entorno. Então ele tirou foto de uma molécula de água depois dela ouvir heavy metal. Aí ela ficou dessa forma. E depois de ouvir Beethoven, aí ela ficou dessa outra forma. Né? Muda bastante. Tem gente que, para a plantinha crescer mais rápido, bota heavy metal, porque a música influencia na planta. E tem gente que, para vaca dar mais leite, coloca Beethoven, música clássica, e realmente isso acontece. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, uma água antes da bênção de um monge. E agora depois da bênção de um monge. Olha como muda a estrutura subatômica, olha como muda o arranjo molecular. E aí reparem
que é a conclusão que o japonês faz, reparem que o nosso corpo é 75% água. Então, se eu acordo de uma forma pessimista, achando que vai dar errado, que o dia vai ser ruim, meu corpo está todo desestruturado. Se eu ao longo dos anos vou me tratando com tristeza e pessimismo, minhas células vão incorporando isso e meu corpo vai se estruturando dessa forma. Agora, se eu acordo otimista, alegre, de uma forma positiva, projetando um bom futuro, minhas moléculas estão projetadas dessa forma. Então, esse experimento prova muita coisa. Prova que a cura pela fé pode ser sim possível, não é? Uma quantidade de pessoas canalizando energia para mexer no subatômico da outra pessoa, né? Então, a física quântica tem, inclusive, grupos de estudo de cure o seu próprio câncer. E aí a gente começa a compreender essas pessoas que encantam cavalos, né? Encantador de cavalo, ou pessoas que conversam com cães, ou aquela ideia, essa pessoa leva jeito para a planta, ela até conversa com as plantinhas para as plantinhas crescerem. Então é uma conversa no mundo subatômico, isso realmente acontece. Uma sugestão que os gregos davam, os líderes espirituais e a física quântica e muitos outros é: conhece-te a ti mesmo. Vai para dentro de você, você pode descobrir todo esse potencial de ser criativo, de conversar pela mente, de curar você mesmo ou curar o outro pelas vibrações, pelas intenções. Então, se você fizer essa interiorização, dedicar o seu tempo em parte para isso, você pode acabar descobrindo que você é apenas uma partezinha do todo maior, que é tudo realmente religado, que nós somos interdependentes, e aí você vai partir para uma nova ética, você vai sair daquela ética da ideologia do progresso para a ética da vida. O ser humano no centro, a vida no centro, a teia da vida equilibrada no centro. Se a Terra estiver feliz, nós vamos estar felizes dentro dela. Então a Carta da Terra, ela propõe uma nova resposta para aquela mais velha pergunta humana: o que viemos fazer aqui? A última resposta dos últimos 300 anos era basicamente trabalhar, produzir e consumir. A nova resposta é: temos um dever especial de zelar pela vida, né? E não ser dono da vida, fazer da terra o que a gente bem entende, mas zelar pela qualidade e pela teia da vida. E aí a gente vai ser feliz dentro dela, com certeza. A gente vai inaugurar uma nova era. Então, assim, a partir dessa nova ética, dessa nova visão, desse novo paradigma, a tendência é que a gente construa essa nova sociedade que é sustentável. Repare que sustentável é só um adjetivo. Você pode usar qualquer nome para essa próxima sociedade, mas é imprescindível que ela seja a sociedade do equilíbrio, que a Terra sustente o ser humano, que seja uma sociedade que equilibre o intuitivo e o racional, o feminino e o masculino, o oriental e o ocidental, a produção e a interiorização, a matéria e a energia. Portanto, busque o equilíbrio que está dentro de você.